Olá pessoal, estou aqui de volta agora para a gente falar um pouquinho sobre o tema da nossa aula 6. O tema é regras gramaticais na melhoria da produção textual. Já aconteceu de você escrever um texto e você achar que o texto está muito bom e aí você entrega para a pessoa ou para um professor ou para alguém que você queira que leia seu texto e você percebe que a pessoa não leu, não entendeu o seu texto como você, não entendeu a mensagem do seu texto como você quis passar? Já aconteceu de você produzir um texto e aí você entrega para o seu professor e o seu professor diz que o texto não está bem escrito? É bem chato quando essas coisas acontecem, né? Uma dica bacana para que essas situações aconteçam menos ou não aconteçam é que você leia o seu texto depois de escrever. Tem muita gente que escreve o texto e não lê depois. Inclusive, é legal quando a gente está escrevendo e a gente escreve um parágrafo e a gente volta para ler de novo esse parágrafo para ver se está faltando algum elemento de coesão, para ver se o texto está coerente um parágrafo com o outro, se existe essa coerência. Então, existem algumas questões na língua portuguesa que podem nos ajudar a produzir um texto de qualidade, ok? Existem também aqueles textos que a gente começa a ler que você fala, meu Deus do céu, que autor é esse? Esse autor tá viajando, porque olha, ele escreveu esse texto, não dá para entender nada. Então, assim, às vezes o texto tem muitas palavras difíceis ou o texto é bastante complexo, né? Então, isso acontece também. Então, algumas regras da língua portuguesa nos ajudam a escrever melhor e a compreender melhor os textos escritos, ok? Bom, a gramática é bastante importante nesse sentido, tá, pessoal? É a língua padrão, é importante. É importante que a gente aprenda, é importante que a gente ensine para os nossos alunos. Porque quando você vai escrever um texto, você precisa utilizar a língua padrão, né? Você precisa garantir que esse texto esteja adequado para que qualquer pessoa, qualquer interlocutor possa compreendê-lo. Então, para isso, você precisa utilizar a norma padrão, você precisa utilizar algumas regras gramaticais importantes, você precisa utilizar a pontuação correta, você precisa utilizar o recurso do parágrafo, a questão da coerência do texto, você precisa verificar se ele está coerente, você precisa verificar se ele está coeso, você precisa fazer a leitura desse texto, às vezes, diversas vezes, para garantir que não está faltando nenhum elemento. Então, todas essas questões são bastante importantes na hora de escrever um texto, né? A pontuação, inclusive, é muito importante, pessoal. A pontuação, ela pode alterar, inclusive, o sentido do texto. Eu acho que vocês já devem ter visto, estava circulando na internet esses tempos, um texto, o mesmo texto com 3 pontuações diferentes. O texto muda completamente. Se eu não me engano, era uma herança. Então, é um texto, uma pessoa que faleceu e deixou uma herança. E o texto da herança foi pontuado de 3 maneiras diferentes. E a herança ficaria com 3 pessoas diferentes de acordo com a pontuação. Então, se vê, muda totalmente o sentido do texto. Você pode dar herança para quem você quiser, de acordo com a pontuação que você optar, né? Então, vejam como essa questão da pontuação é importante. Lembrando a todos vocês que para que a gente possa escrever bem, é fundamental que a gente leia, né? A leitura é super importante para que a gente possa escrever bons textos. Quem não lê, não escreve bem, infelizmente. Às vezes a gente pega aquele texto do aluno e a gente não consegue compreender o que o aluno está querendo dizer, as ideias estão confusas, o texto não tem uma ideia central definida, não tem um começo, meio e fim, né? Então, provavelmente é de um aluno que não lê, né? Então, o aluno que lê, ele consegue produzir textos de maior qualidade e consegue produzir textos capazes de fazer com que o interlocutor compreenda a ideia central ao menos, né? Bom, pessoal, no material complementar dessa aula, vocês vão ver diversas dicas que falam sobre essa questão da norma padrão da língua, das regras gramaticais.
entendendo realmente a importância da gente conhecer tudo isso para produzir bons textos, para falar de forma adequada, né? Existem momentos em que a gente precisa se portar de uma forma diferente, a gente não pode usar aquela língua não padrão, a gente precisa utilizar a língua padrão, e essas regras gramaticais nos ajudam muito. Então, por favor, acessem esse material, acessem todo o material disponível, eu acho que isso vai contribuir bastante com a aprendizagem de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula!